Em 7 de março de 2019, a polícia recebe uma ligação de um homem relatando um carro abandonado em uma área remota do deserto de Nevada. No local, eles constatam que há um vidro quebrado, as portas estão destrancadas e o carro parece vazio. No entanto, um odor pestilento paira no ar vindo do porta-malas. Ao abri-lo, encontram com horror o corpo de um idoso de 71 anos. Thomas Burchard, um psiquiatra californiano reconhecido e muito apreciado. Muito humano, generoso e próximo de seus pacientes, ele era unanimemente apreciado. Em sua vida pessoal, ele se casou mas nunca teve filhos. Talvez para preencher esse vazio em sua vida, ele se dedicava muito aos jovens pacientes. Thomas era apaixonado por mágica e fazia parte de um clube privado muito seleto, o Magic Castle. O pedopsiquiatra não hesitava em usar alguns truques de mágica para fazer seus jovens pacientes sorrirem. Seu truque favorito era transformar uma nota de $1 em uma de $100, e ele adorava ver os olhos de seus pequenos pacientes se iluminarem. Em sua grande generosidade, quando sabia que a situação familiar era delicada e que o fim do mês era difícil, ele às vezes dava nota de $100 para esses pequenos pacientes. Eram essas pequenas atenções que faziam dele um médico muito apreciado e respeitado. Ao longo dos anos, ele se tornou uma espécie de instituição. Entre seus pacientes, ele atendia muitas mulheres solteiras, mulheres um pouco perdidas. Algumas eram viciadas em drogas, outras se prostituíam. Tocado por essas histórias de vida difíceis, Thomas não hesitava em ajudá-las, inclusive financeiramente. Em dezembro de 2000, quando tinha 52 anos, sua esposa descobriu que ele estava em contato pela internet com algumas jovens mulheres com nomes de perfil muito sugestivos. Ela também descobriu que ele encontrava algumas delas e lhes dava dinheiro. Imagino que, como eu, você pense imediatamente em relações íntimas pagas. Mas para se defender, Thomas disse que ela estava interpretando mal as coisas e que não havia nada de errado nisso. Eram apenas jovens mulheres necessitadas que ele ajudava. Mas sua esposa não acreditou nem um pouco. Para ela, havia algo mais por trás disso, e no ano seguinte, em 2001, ela pediu o divórcio. Um ano após seu divórcio, durante uma viagem a Las Vegas com um grupo de amigos, ele conheceu Judy. Judy era mais jovem que ele, tinha 42 anos, era mãe de 4 filhos, e como Thomas, era divorciada. Eles rapidamente descobriram que tinham muitas coisas em comum. A primeira era que ambos não bebiam álcool e eram os únicos em seu grupo de amigos. Durante esta estadia, eles conversaram muito à beira da piscina, se aproximaram assistindo shows juntos, e no final deste período encantado, prometeram se ver novamente. Judy, completamente encantada pelo psiquiatra, não demorou a se mudar para se juntar a ele em Salinas, Califórnia. Ela se mudou com ele. Thomas vivia em uma casa de campo em meio à natureza e tranquilidade. Ele tinha vários animais: cabras, cavalos, burros, porcos e galinhas. Judy e seus 3 filhos mais novos viveram felizes com Thomas. Para ele, era a primeira vez que levava uma vida em família e se realizava ao lado de Judy e seus filhos. Além disso, Judy era muito mais tolerante que sua ex-esposa quanto aos contatos que ele mantinha com várias jovens mulheres. Ele apresentou a situação da mesma forma que havia feito com sua ex-esposa. Ele apenas ajudava jovens mulheres necessitadas. Não havia nada mais por trás disso, e Judy aceitou. Na verdade, ela ficou tocada pela generosidade de Tom. Foi em 2017 que Thomas conheceu, através das redes sociais, a jovem mulher que mudaria sua vida. Kelsey Turner era uma jovem de 24 anos, nascida em 5 de maio de 1993 em Norfolk, Virgínia, mas cresceu no Arkansas. Aos 22 anos, ela deixou Arkansas para tentar a sorte na Califórnia. Em suas redes sociais, onde se chamava Bad Barbie, ela exibia sua aparência física, era seu ganha-pão. Ela era modelo sensual, seu físico de bimbo loira era muito apreciado no meio e ela havia posado para famosas revistas como Playboy e Machine, embora sem realmente conseguir fazer sucesso. Ela tinha certa notoriedade nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde acumulava cerca de 100 mil seguidores. Mas por trás das festas com amigos em boates e da imagem glamourosa e sexy que ela mostrava nas redes, a realidade era um pouco diferente. Não posso dizer se ela conhecia a reputação de Thomas como generoso doador, mas Kelsey correspondia perfeitamente ao perfil que ele apreciava, uma jovem mãe solteira em dificuldades. Na vida real, ela tinha apenas 24 anos e era mãe de 2 crianças, uma menina e um menino, que teve com 2 homens diferentes. Aos 17 anos, ela engravidou de seu primeiro namorado, mas logo após o nascimento de sua filha, eles se separaram. No ano seguinte,
Ela se casou com Joey Turner em 2014, com quem teve um menino antes de se divorciar e deixar definitivamente o Arkansas. Ela contou a Thomas o quanto os tempos eram difíceis para ela. Endividada, sem contrato de trabalho, ela disse que estava prestes a ficar na rua com seus filhos. Thomas, tocado por sua história, mas também por sua aparência física, decidiu ajudar a pobre mãe de família em apuros. Primeiro, ele ofereceu colocar o contrato de aluguel em seu nome para ajudá-la, e ela se mudou para uma casa de $3.200 por mês com seus filhos. E não só eles, sua mãe também foi junto. Embora inicialmente estivesse combinado que Thomas apenas colocaria o contrato em seu nome, já no primeiro mês ele também pagou o aluguel e continuou fazendo isso por um ano. Para ele, nada mais normal. Ele só queria ajudá-la a mudar de vida. Durante um ano, ele pagou o aluguel da casa de Kelsey, mas também lhe dava dinheiro regularmente. Ela não era a única jovem mulher que Thomas ajudava. Havia cerca de uma dúzia delas se beneficiando da generosidade do psiquiatra de 71 anos. No entanto, nenhuma pedia tanto dinheiro quanto ela, que além do aluguel, pedia de 2.000 a 4.000 euros por semana. Como mencionei antes, Judy sabia que Thomas ajudava várias jovens mulheres. Ele não escondia isso dela. Os meses passaram e Judy percebeu que, apesar das grandes somas de dinheiro que Thomas dava a Kelsey para melhorar sua vida familiar e criar seus filhos, sua situação parecia sempre tão precária. Na verdade, ela continuava pedindo cada vez mais, mas nas redes sociais só mostrava festas regadas a álcool com seus amigos. Judy pensava, com razão, que Kelsey estava se aproveitando demais da generosidade de seu companheiro, especialmente porque ela não parecia querer mudar seu estilo de vida festivo, caro e superficial. Fiquem até o final do vídeo, pois voltaremos mais tarde à verdadeira natureza da relação entre Kelsey e Thomas. Vocês podem imaginar que não era apenas por bondade que Thomas sustentava a jovem mulher, mas voltaremos a isso depois. Por enquanto, saibam que Thomas sempre manteve a mesma versão. Tocado por histórias de vida difíceis, ele gostava de ajudar os outros. Kelsey, por sua vez, sempre apresentou Thomas como um gentil psiquiatra que tinha uma queda por ela e estava disposto a fazer qualquer coisa para ajudá-la. De qualquer forma, Judy compartilhou suas dúvidas sobre a jovem mãe com seu companheiro. Ela pressionava cada vez mais para que ele parasse de dar tanto dinheiro a essa jovem. Em mais de um ano, o psiquiatra havia dado cerca de $300.000 a ela. Pagava seu aluguel, as prestações de seu carro, dava-lhe dinheiro toda semana, mas ela, por sua vez, não fez nada além de gastar esse dinheiro de qualquer jeito. Se ela fosse honesta e realmente quisesse, com tal soma já teria mais que estabilizado sua situação e a de seus filhos. Depois que sua companheira fez perceber que Kelsey, durante um ano, apesar do dinheiro que lhe dava, não havia absolutamente mudado seu estilo de vida nem melhorado sua situação, Thomas decidiu se distanciar dela e parar de pagar seu aluguel. Ele então anunciou ao proprietário que pagaria o aluguel apenas pelos 3 meses seguintes, depois seria a jovem que assumiria. Ela não recebeu nada bem esta notícia. Perdendo assim sua principal fonte de renda, ficou furiosa com Thomas, mas principalmente, pensando que era Judy quem estava por trás de tudo isso, enviou uma mensagem a Thomas ameaçando matá-la. Ela escreveu: "A vadia branca do lixo, como ela apelidou Judy, está agora na minha lista. Se por causa dela eu for despejada, eu a mato." Vendo que estava perdendo o controle que tinha sobre o psiquiatra, ela começou a ameaçá-lo e a chantageá-lo. Ameaçou contatar a polícia dizendo que Thomas tinha tendências pedófilas. Ameaçou arruinar sua reputação e sua carreira. Thomas ficou com medo. Ele sabia que os rumores se espalham rapidamente e um falso rumor como esse pode rapidamente destruir uma vida. Kelsey revelou então um lado muito mais sombrio, mas Thomas, apoiado por Judy, manteve-se firme. Ele parou de pagar o aluguel e alguns meses depois, em novembro de 2018, ela foi despejada de sua casa. Mas ela manteve seu controle e suas ameaças sobre o doutor, que então concordou em dar-lhe dinheiro uma última vez para se livrar definitivamente da jovem mulher. Kelsey explicou que havia perdido a guarda de sua filha mais velha, não posso dizer porquê, não encontrei essa informação, e queria deixar a região para tentar a sorte em Las Vegas. Thomas concordou em dar-lhe uma boa soma de dinheiro para que ela se mudasse. Assim, em dezembro de 2018, ela se mudou com seu filho pequeno, do qual ainda tinha guarda, para uma casa em um subúrbio tranquilo de Las Vegas, em Paradise. Durante 2 meses, Thomas mantém distância de Kelsey. A jovem, por sua vez, não perde tempo. Logo após sua chegada em Nevada, ela conhece um homem chamado Greg. Muito rapidamente, logo após o Natal, ele se muda com ela, mas o relacionamento é extremamente turbulento.
A polícia intervém várias vezes na casa de Kelsey. Finalmente, Greg é preso por violência algumas semanas depois. No início de fevereiro de 2019, ainda atraída pelo mesmo perfil de homem, ela encontra um novo namorado, John Logan Kenninson. Este não é mais recomendável que seu ex. Acabou de sair da prisão após 6 meses de detenção por distribuição de substâncias controladas. Ele também se muda muito rapidamente com Kelsey. Ao mesmo tempo, de 8 a 18 de fevereiro, Thomas vai a Las Vegas para uma conferência médica e, nessa ocasião, faz algo insensato, retoma contato com a jovem. Eles até se encontram, apesar das ameaças e da chantagem. Thomas tem dificuldade em manter distância da jovem e vai novamente cair em suas garras. Alguns dias após seu retorno à Califórnia, Kelsey lhe envia uma mensagem de socorro dizendo que seu namorado a está agredindo e que precisa dele para ela e seu filho. Thomas, muito tocado por esse apelo, decide partir novamente para Las Vegas para encontrar a jovem e ver o que está acontecendo. No entanto, após tudo o que aconteceu com a jovem, ele não conta a verdade para Judy. Diz que vai assistir a um show de mágica. Em 1º de março de 2019, ele voa para Vegas para encontrar Kelsey. Do lado dela, a jovem se prepara para recebê-lo. Como mencionei antes, ela vive com seu filho e seu novo companheiro na casa, mas eles não estão sozinhos. Diana Pena, uma garçonete de 30 anos que ela conheceu recentemente, ocupa um quarto no andar superior sem pagar aluguel. Em troca, ela cuida do filho de Kelsey quando necessário. Ela também divide a casa com outro inquilino, um tal Jeremy, que ocupa um quarto no térreo. Para seus colegas de casa, ela apresenta Thomas como um benfeitor gentil que tem uma queda por ela. Os colegas de casa imediatamente acham esse relacionamento estranho, mas Kelsey lhes diz que não há nada entre eles, que ele é apenas uma pessoa extremamente generosa. Quando Thomas chega em 1º de março à casa, ele conhece John Logan, o namorado de Kelsey que divide o quarto principal com ela, Diana e Jeremy. No início, tudo parece correr bem. Thomas é um homem encantador e agrada a todos. Mas as coisas vão piorar logo na primeira noite, por volta das 2 da manhã, quando Chelsea, a namorada de Jeremy, chega à casa. Até aí nada dramático, mas a jovem, que é uma bela loira e está um pouco bêbada, logo simpatiza com Thomas, que como sabemos aprecia jovens bonitas. Essa aproximação não agrada nem um pouco Kelsey, que vê nela uma rival que poderia potencialmente roubar seu generoso doador. Durante a noite, Thomas e a jovem saem juntos de carro para comprar suprimentos. Thomas, que não bebe, se oferece para dirigir. Kelsey então se volta contra Jeremy, acusando sua namorada de querer separá-la de Thomas. Ela invade seu quarto e o expulsa da casa, ordenando que traga Chelsea e Thomas de volta. Infelizmente para ele, quando sai da casa, constata que eles já partiram. Ele quer então voltar para dentro, mas Logan, o namorado de Kelsey, se opõe. Ele o empurra e o agride no rosto antes de ameaçá-lo. É melhor você saber onde eles estão ou você vai ver o que vai acontecer com você. Jeremy fica chocado com a violência com que Kelsey e Logan o tratam. Ele conhece a jovem há pouco tempo e fica impressionado com sua reação. Assustado, assim que sua namorada retorna, o casal pega suas coisas e deixa a casa para fugir desse clima de tensão. Thomas, por sua vez, fica com o casal e Diana. No dia seguinte, 2 de março, Thomas envia uma mensagem para Judy dizendo que vai aproveitar a viagem para ver Kelsey e esclarecer as coisas, pois segundo ele ela é mitômana e ele quer ter certeza. Ele informa que ficará para o fim de semana e só voltará em 4 de março, 3 dias depois. Judy, além de chocada, está muito preocupada em saber Thomas com Kelsey. Ela sabe que a jovem é má e que Thomas pode se mostrar fraco diante dela. Ela implora para que ele não espere para voltar, para não ir vê-la. Ela pensa que Kelsey é instável e muito perigosa. Em vão, infelizmente, esta será a última vez que ela terá notícias dele. Após esta mensagem, Thomas não responderá mais. Vários dias se passam, ela tenta ligar várias vezes, mas sem sucesso. Seu telefone está desligado. Judy tem um mau pressentimento sempre que pensa em seu companheiro. Ela teme que algo grave tenha acontecido com ele, ainda mais porque há algum tempo Thomas tem mostrado sinais de demência senil. Ele frequentemente perde seu carro nos estacionamentos, não se lembrando onde estacionou, perde todo tipo de pequenas coisas. Mas o que é realmente preocupante é que ultimamente ele não reconheceu a filha de Judy, o que a deixou muito preocupada. Além disso, Thomas tem o hábito de carregar uma quantia considerável de dinheiro em espécie, cerca de $1.000, assim como um pequeno caderno onde anota todas as suas senhas. Judy está preocupada. Ele poderia ter sido vítima de um encontro infeliz ou poderia ter se perdido.
mas ela tem principalmente o pressentimento de que Kelsey poderia estar envolvida. Durante 3 dias, ela vai contatar a polícia para compartilhar suas preocupações. Ela conta que Thomas foi ver uma certa Kelsey Turner, fornece o endereço da casa e explica o quanto está preocupada porque a jovem já se mostrou extremamente má no passado e não parou de tentar se aproveitar da generosidade de seu companheiro. Ela está certa de que algo grave aconteceu, ainda mais porque no dia previsto para seu retorno ela ainda não tem notícias de Thomas. Ele não pegou o avião. Após esses insistentes telefonemas, os policiais vão até a casa de Kelsey para ver o que está acontecendo, mas quando chegam e batem a porta, ninguém responde. A casa parece vazia. No último dia, eles notam que as luzes estão acesas e as persianas levantadas. Eles também observam que a correspondência se acumulando na caixa de correio e a porta da frente está destrancada. Os policiais então decidem entrar na casa. Dentro, não encontram ninguém, mas um forte cheiro de produtos de limpeza e amônia os intriga. Achando isso suspeito e não querendo comprometer possíveis provas, eles não se demoram na casa. Entram em contato com o proprietário, que diz não saber de nada além de que o aluguel foi pago pelos próximos 3 meses. Como Kelsey e Thomas continuam desaparecidos, eles decidem solicitar um mandado para poder fazer uma busca legal na casa. Em 7 de março de 2019, por volta das 10h50, um pai de família com seus filhos passava de carro por uma área isolada do deserto de Nevada. Ele dirigia tranquilamente quando avistou um BMW estacionado de maneira estranha. Ele ficou imediatamente intrigado porque o carro tinha um vidro quebrado, então decidiu contatar a polícia para reportar este carro que parecia abandonado. Quando se aproximaram do carro, os policiais constataram imediatamente que havia de fato um vidro muito quebrado, outro abaixado e as portas não estavam trancadas. Os oficiais então abriram o veículo, ligaram o contato e destrancaram o porta-malas. Este último estava cheio de roupas diversas, mas o que chocou imediatamente os investigadores foi o odor nauseante que emanava do porta-malas. Ao mover uma toalha branca e azul, eles se depararam com horror com um corpo humano. Estava parcialmente vestido e apresentava um traumatismo na cabeça. A polícia científica foi então chamada como reforço e o BMW foi minuciosamente examinado. Encontraram no carro várias luvas de látex, assim como vestígios que permitiram dizer que alguém tentou em vão limpar o veículo. No interior, encontraram manchas de sangue no lado do motorista e no banco traseiro. Os vestígios encontrados não permitiriam aos investigadores determinar precisamente o que aconteceu, mas evidentemente a vítima foi primeiro atacada dentro do carro e depois colocada no porta-malas. A autópsia revelará que o corpo encontrado era de um homem de certa idade apresentando um traumatismo na cabeça. Evidentemente, o infeliz foi golpeado várias vezes com grande violência com um objeto não identificado. Ele tinha hematomas, cortes e arranhões em zigue-zague em seu rosto, pescoço, braços e parte superior do peito. Uma parte parecia arrancada. Ele também tinha numerosos ferimentos defensivos. O pobre homem morreu em consequência de um traumatismo contundente na cabeça. O proprietário do carro foi rapidamente encontrado. Tratava-se de um homem que vivia na China e que se mostrou muito surpreso. Ele informou aos investigadores que há vários meses alugava seu BMW para uma jovem mulher. A ligação entre o desaparecimento de Thomas e a descoberta do corpo foi rapidamente feita. Uma equipe se apresentou na casa de Kelsey, desta vez com um mandado. Recuperaram várias provas em toalhas de banho azuis e brancas idênticas às encontradas no carro. Constataram que no andar de cima uma porta estava arrancada de suas dobradiças e partida em 2. Nela, encontraram manchas de sangue. Também havia sangue na garagem. Todo tipo de produtos de limpeza se encontrava na casa e havia marcas no chão como se alguém tivesse tentado limpar o sangue. Em 15 de março de 2018, um mandado de prisão foi emitido contra Kelsey. 2 semanas após a descoberta do corpo, em 21 de março, ela foi presa por agentes do FBI. Ela se encontrava em uma casa na Califórnia com seu filho. O pobre menino foi imediatamente colocado em um abrigo e Kelsey foi presa em seguida. Logan, seu namorado, também foi preso. Os dois foram acusados de assassinato. Diana, a colega de quarto de Kelsey, se apresentou espontaneamente à polícia com seu advogado para contar tudo o que sabia sobre este terrível crime em troca de um acordo com o promotor. Eis o que ela contou. Após uma primeira noite bastante agitada com a crise de Kelsey contra a namorada de Jeremy, foi na segunda noite que as coisas degeneraram em horror. Naquela noite, Jana trabalhava como de costume em um palácio de Vegas onde era bartender. Ao fim de seu turno, Kelsey e Thomas vieram buscá-la na saída do trabalho. No carro,
Durante o caminho de volta, Thomas estava dirigindo, mas infelizmente errou o caminho e se perdeu. Kelsey então pegou o telefone de Thomas para usar o GPS e aproveitou para bisbilhotar um pouco suas mensagens. Foi assim que ela encontrou cestos e fotos trocadas, e escutem bem, com sua mãe Samantha, aquela que vivia com ela e seus filhos na casa na Califórnia que Thomas pagava. Quando ela encontrou essas mensagens, Kelsey ficou furiosa. Enquanto Thomas dirigia, ela teve um ataque de nervos e começou a insultá-lo e bater nele. Com muito esforço, apesar da crise da jovem, o psiquiatra conseguiu levar todos em segurança para casa. A jovem, por sua vez, não se acalmava. Ela gritava, insultava, ameaçava Thomas de revelar tudo e arruinar sua carreira e reputação. Impotente e sem recursos diante da raiva de Kelsey, ele se refugiou então no quarto de seu filho, que não estava lá naquela noite, estava sendo cuidado por uma amiga. Esperando que a tempestade passasse, mas Kelsey não conseguia se acalmar ou recuperar um mínimo de sangue frio. Várias vezes ela subiu para ver Thomas. Ela o ameaçava repetidamente, queria que ele pagasse para comprar seu silêncio. Tanto que depois de um tempo ele também se irritou e se permitiu bater a porta e trancá-la. Infelizmente para ele, isso não agradou nem um pouco Logan, o namorado de Kelsey, e tudo tomou proporções insanas. Furioso, ele pegou um taco de beisebol, correu até a porta trancada do quarto e a derrubou com um grande chute. A cena virou um horror. Quando Jana, testemunha involuntária, vê Logan armado com o taco, ela testemunhará não ter realmente visto o golpe, mas correndo para o quarto, ela ouve um barulho surdo e encontra o homem de 71 anos no chão, completamente atordoado. Ela nota imediatamente que ele tem um grande hematoma vermelho-violeta na têmpora. Após este primeiro golpe de extrema violência, Kelsey e Logan vão dar as costas, deixando o pobre psiquiatra completamente atordoado no chão. Diana vai então cuidar como pode do velho homem, ajuda-o a recuperar os sentidos, dá-lhe um copo d'água e tenta ter palavras reconfortantes. Mas Thomas está literalmente em choque. Ele pede a Jana para levá-la ao hospital, pensando que efetivamente precisa de cuidados, mas sentindo que a situação está complicada com o casal que se consulta no andar de baixo, ela pede que ele conte que foi agredido na rua caso alguém lhe faça perguntas no hospital, para evitar qualquer problema para Kelsey e Logan. Ele aceita. Ela então o ajuda a se levantar e descer até a garagem onde está o carro. Depois de tê-lo instalado no banco traseiro, dado que ela não dirige e Thomas não está em condições de dirigir, ela vai procurar Kelsey, mas o casal não tem nenhuma intenção de levar Thomas ao hospital. Kelsey então diz a Jana que irão ao hospital quando todos os vestígios deixados pelo ataque forem limpos, e não antes. Apavorada, Diana volta então para casa para começar a limpar, mas Thomas, ainda atordoado, diz que sabe que não o levarão ao hospital e que vão matá-lo. Ele se recusa a sair do carro. Kelsey e Logan vão então para a garagem. Enquanto ela limpa os vestígios no andar de cima, Diana ouve uma violenta discussão entre Thomas e o casal. Gritos, insultos. Quando ela ouve Kelsey pedir para nocauteá-lo, ela corre para a garagem tentando pará-los. Infelizmente, no momento em que ela chega à porta da garagem, vê Kelsey sair e ela lhe diz: é tarde demais. Chocada, Diana pergunta então o que ela quer dizer e antes que ela possa responder qualquer coisa, vê Logan chegar com uma pistola na mão, coberto de sangue nas mãos, braços e rosto. Diana está completamente atordoada, em choque, não sabe o que fazer e começa a chorar. Sem escrúpulos, Kelsey então ordena que ela volte para o andar de cima para limpar, o que ela faz sem hesitar. Kelsey então pensa em uma história que possa justificar o desaparecimento de Thomas. Ela decide que contarão que Thomas partiu para a Califórnia com desconhecidos, deixando seu telefone e cartões bancários para trás, o que você há de concordar que parece muito lógico. Depois de limpar o que podia, ela se refugia na casa de seu namorado por alguns dias. Na primeira vez que a polícia se apresenta na casa para fazer um controle de bem-estar relacionado a Thomas, Kelsey na realidade está presente, mas apavorada, não respondeu. Logo após a partida deles, ela contata Jana e as duas se refugiam em um quarto de hotel com o filho pequeno de Kelsey. Juntando-se a Logan, os três decidem fazer desaparecer as provas e fugir no dia seguinte. Logan então volta para casa, se encarrega de fazer desaparecer o carro e o corpo. Enquanto isso, Kelsey chama uma empresa de limpeza e pede uma faxina completa. Ela conta ter feito uma festa que teria saído um pouco do controle. Nas noites seguintes, eles se deslocaram de motel em motel até que uma amiga de Kelsey veio buscá-la de carro para levá-la à Califórnia, onde ela foi presa alguns dias depois. Saiba que durante toda a sua fuga, seu filho de 4 anos estava ao seu lado. Durante a acusação,
Logan e Kelsey se declararam inocentes do assassinato. Diana, que pôde sair sob fiança devido à sua cooperação enquanto aguardava seu julgamento, se declarou culpada de cumplicidade no assassinato. Durante a audiência, Logan foi severamente repreendido pelo juiz por mostrar um bilhete para Kelsey dizendo que a amava. Os advogados de Kelsey e Logan tentaram atacar e desacreditar o testemunho de Diana. Esta compareceu à audiência usando um uniforme prisional muito largo, pois estava grávida de seu terceiro filho, cujo pai é desconhecido. Jeremy, o ex-colega de quarto, foi chamado para testemunhar. Ele contou sobre o confronto que teve com o casal na noite anterior ao assassinato. Também relatou que a relação entre a jovem mãe e o psiquiatra de 71 anos parecia estranha. Ele achava que Thomas era o sugar daddy de Kelsey. Algumas semanas depois, no início de junho, Logan mudou de ideia e decidiu se declarar culpado de homicídio em segundo grau e conspiração para homicídio. Foi condenado a 45 anos de prisão com pena mínima de 28 anos. Kelsey manteve sua declaração de inocência e seu julgamento foi marcado para novembro de 2022. Finalmente, pouco antes de seu julgamento, ela também aceitou se declarar culpada de homicídio em segundo grau em troca de liberdade condicional após apenas 10 anos de prisão. Ela deu à luz uma menina que foi imediatamente colocada sob custódia. Da prisão, a jovem continua chamando atenção através de sites de relacionamento, conseguindo manipular homens dizendo ser uma vítima falsamente acusada nesta história. Ela também tentou participar de um programa de TV peculiar, um reality show de encontros que conecta detentos com pessoas livres. No entanto, ela não apareceu no programa porque a produção não queria pagar e ela se recusou a participar gratuitamente. Em vários artigos, Thomas é apresentado como um benfeitor generoso que não esperava nada em troca, o que me intrigou. Por que um homem de 71 anos, comprometido, daria dinheiro e ajudaria exclusivamente mulheres jovens se não fosse para receber algo em troca? Seria ele realmente uma espécie de salvador desinteressado? A verdadeira natureza da relação entre Kelsey e Thomas parece difícil de determinar. Logo pensei em um relacionamento sugar daddy, uma pessoa geralmente mais velha e financeiramente confortável que financia uma mulher mais jovem através de presentes ou dinheiro. Em troca, ela fornece alguns serviços íntimos e às vezes lhe faz companhia. Kelsey sempre negou ter relações íntimas com Thomas, que por sua vez afirmava que suas relações com várias mulheres eram totalmente desinteressadas, versão sempre defendida por sua companheira de longa data, Judith, que está devastada desde a descoberta do corpo de Thomas. No entanto, as razões de seu primeiro divórcio mostram que essa atração por mulheres jovens e bonitas em dificuldade não era recente. Não sei o que vocês pensam, me digam nos comentários, mas acredito que a relação entre Kelsey e Thomas não era tão desinteressada quanto ele queria fazer parecer. O psiquiatra de 71 anos devia ter fantasias que satisfazia se fazendo passar por salvador, benfeitor de jovens mulheres necessitadas. Imagino que no início eles trocavam fotos e relações sexuais, mas ela se tornou cada vez mais gananciosa. Tinha encontrado uma boa fonte e estava disposta a aproveitar ao máximo. Durante 1 ano e meio, ele lhe deu cerca de $300 mil. Quando Thomas anunciou que pararia de sustentá-la, ela passou para o próximo nível: chantagem, manipulação, ameaças. Estava pronta para fazer qualquer coisa para forçá-lo a continuar lhe dando dinheiro, mesmo que isso significasse fazê-lo passar por pedófilo. Sobre esses rumores, saibam que a polícia não encontrou nenhuma prova ou foto que pudesse sugerir que o psiquiatra de 71 anos era traído por crianças. Ele tinha fotos de mulheres nuas, mas nada relacionado a crianças. Além disso, a polícia declarou ter provas de que a relação entre Kelsey e Thomas era de natureza íntima. Imagino que devem ter encontrado fotos e mensagens, mas como os acusados se declararam culpados, não houve julgamento e as provas não foram reveladas ao público.